Hoje nós vamos ler em Salmos 42, versículo 1, que fala o seguinte: olha, como a corça anseia pelas águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Hoje nós vamos falar sobre corça. Mas antes de falar sobre a corça, Jesus, no tempo que estava aqui na terra, quando ele se dirigia aos discípulos e à multidão, ele usava uma linguagem simples e objetiva para que todos naquele momento entendessem o que ele estava falando. Ele falava com palavras, então ele usava elementos do próprio conhecimento daquele povo, certo? E Davi, quando ele escreveu sobre a corça no Salmo 42, ele também retrata do que ele vivia, do que ele conhecia. Como ele era pastor de ovelha, então ele tinha muito conhecimento sobre os costumes de alguns animais. Eu vou falar um pouco hoje sobre a corça. Como ele fala aqui no Salmo 42, como a corça anseia por águas correntes. Vamos falar um pouco, uns detalhes do que é essa corça. Bom, a corça é o menor civídeo, certo? Ela da família dos cervos, geralmente é um animal de pequeno porte, certo? E para a corça, a água era uma questão de vida ou morte. A água para a corça era essencial, certo? Ela é um animal do deserto, certo? Acostumada a ficar em lugares altos, certo? E ela também tinha um detalhe muito importante: o olfato dela era muito apurado. Ela conseguia descobrir água a quilômetros de distância. Ela tem uma sede incessante, ela é insaciável com água, certo? Por isso, por isso da sua batalha constante, ela corria muito para encontrar água pura, que pode saciar o seu desejo. Então ela buscava água com toda euforia, certo? Então ela não media esforço para ir atrás da água. E um detalhe principal da corça, que ela não bebe água em locais de água parada. Ela só bebe água em correntes, certo? O salmista, ele compara o seu desejo da corça por Deus com o objetivo da corça pelas águas. Nesse momento, o salmista estava comparando o seu desejo por Deus com o desejo da corça para encontrar água, certo? Ele usa, no caso, a figura de um animal que chega ao ponto do desespero, olha só, quando lhe falta algo que é essencial à sua vida. Algo essencial na vida da corça era a água. Então ela buscava ali que a água com toda euforia, com toda determinação, com toda força, ela media esforço para encontrar água, certo? Porque a corça suspira pelas águas, olha só, a sua sede é mais forte do que a própria fome. Ela não bebe água, como havia dito, ela não bebe água em qualquer lugar, certo? É o único animal que escolhe um lugar para beber. Olha só, ela não bebe água em poças, mas só bebe água em nascente. Olha só, a corça não bebe água em poça, água parada. Ela só bebe água na fonte de água viva. Olha a chave. A importância da água para o ser humano. O homem pode passar até 40 dias sem comer. Isso é comprovado pela ciência. O homem ele aguenta ficar 40 dias sem alimentação. Mas, porém, ele só consegue ficar 3 dias sem beber água. Portanto, é uma questão de escolha. Uma questão de escolha. A sede pode matar mais rápido do que a fome, certo? Olha só, a falta de água no corpo da corça e o calor
faz com que a sua pele se encha de rachaduras. Essas rachaduras causam dores fortíssimas. A corça sabe que a água tem o poder de curar aquelas dores. Olha só, olha que interessante. E quanto mais dor que ela sente, mais desesperadamente ela procura pelas águas. A água protege a corça dos seus predadores. É um fato muito importante, olha só, e muito interessante. Quando a corça está há algum tempo sem tomar água, o seu corpo exala um odor que faz com que os seus predadores a encontrem facilmente. E é justamente a água que tira dela o odor, ou seja, a água é realmente tudo para a corça. Olha só, a corça, ela olha para o alto. Seu olhar é sempre para cima. Quanto mais perigoso o caminho, mais ela pula para superar os abismos. Ela vive nas montanhas porque sabe que lá está segura. Ela é veloz e não pisa em falso. A corça pode correr numa floresta escura, com os pés ligeiros e sem tropeçar. Ela simboliza a firmeza dos passos. Pode subir os mais elevados picos montanhosos. Pode percorrer o cume dos montes. Os seus pés são apropriados para pisar em rochas pontiagudas e em meio à escuridão. A água da vida. Jesus está em João, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 13, ele fala o seguinte: Jesus é a água da vida. Olha só. Em João, capítulo 7, versículo 33, o Espírito Santo é a fonte que ele coloca dentro de nós. Nós temos uma fonte de água viva dentro de nós. O Espírito Santo produz regeneração ao homem. Olha só, o Espírito Santo, através da água da vida, ele produz regeneração em nós. Está em Tito, capítulo 3, versículo 5. O Espírito Santo nos purifica, limpa o homem do pecado. O Espírito Santo nos limpa e nos livra do pecado. Em Gálatas 5, 22, ele fala o seguinte: produz o seu fruto que nos faz vencer os dias da adversidade. Sobre o olfato, seria a nossa sensibilidade. Quando falo de olfato, a corça tem o olfato apurado. Como eu havia dito, ela consegue sentir o cheiro das águas a quilômetros. Isso fala de olfato. E nós temos que ter, no nosso caso, um olfato apurado, que seria a nossa sensibilidade e a intimidade espiritual. Sentir o cheiro do Espírito Santo, pois o que bebe dele sente a sua presença. É uma busca incessante. Como a corça, com muita euforia, desesperada, correndo sem importar com as dificuldades e trabalho, devemos buscar a Deus nas montanhas altas. Olha só a comparação. Não beber água de qualquer fonte. Entendeu? Não devemos beber água de qualquer fonte. Nós devemos subir a montanha e procurar a nascente. Nós devemos buscar a água pura, a água da vida. Outra coisa, os benefícios da água viva. Cura das dores e de todas as feridas. Na corça, a falta de água, como eu havia dito, causa desidratação e isso causa rachadura na sua pele e muitas dores. Portanto, a falta do Espírito Santo em nós vai produzir rachaduras
feridas e muitas dores. Somente Ele pode nos curar das dores, das feridas feitas por este mundo. Em Gálatas 5, capítulo 5, 22, Ele é o que nós precisamos. Outra coisa, outro ponto importante, proteção. Ele nos protege dos inimigos quando estamos sedentos. Sedento espiritualmente. E não buscamos as águas. Olha só, quando nós estamos sedentos espiritualmente, nós devemos buscar a água. O nosso espírito exala o cheiro do pecado quando nós estamos secos, quando nós estamos sem água, certo? Quando nós estamos sem a presença de Deus na nossa vida, sem a manifestação do Espírito Santo na nossa vida. Ele exala um cheiro do pecado, aonde o devorador sente de longe. Olhe sempre para o alto. É um fato importante. Devemos olhar sempre para o alto nos momentos de perigo, aflição. Assim como a corça, nós devemos olhar para o alto, olhar para Deus, certo? E o que ela faz? Com os pés, ela pula todos os abismos. E nós como temos a presença do Espírito Santo, nós devemos estar sempre alimentados com a água da vida, com o Espírito Santo, para que nós venhamos pular todos os abismos que se deparam na nossa frente. E além de tudo isso, quando a gente tem a água viva, quando a gente tem o Espírito Santo na nossa vida, os nossos pés ficam firmes, nossos pés ficam ligeiros e ficam fortes. A corça, ela corre ligeira na escuridão, ela não tropeça, porque ela tem Deus na sua frente. E nós temos Deus na nossa frente, certo? Questão de sobrevivência. E isso é uma questão de sobrevivência e não escolher. Porque você não escolhe sobre a sobrevivência. Você opta em sobreviver. Você opta em ter água viva constantemente na sua vida. A opção de você ter a comunhão com o Espírito Santo nos livra de todo o mal, todo o pecado. Ele firma nossos pés, ele livra de todos os abismos, livra de todo o inimigo, certo? Um conselho importantíssimo: não perca o tempo da contemplação em sua vida. Nunca devemos perder tempo contemplando outras coisas. Nós devemos ganhar tempo contemplando a beleza e as maravilhas de Deus na nossa vida, certo? Por isso, Davi, ele tinha experiências íntimas com Deus. Ele contemplava tudo. Ele contemplava a sua criação, os seus sinais na terra, e assim conseguia entender o sobrenatural, vivendo o espiritual. Assim era Jesus, através dos seus ensinamentos, nas suas palavras. Ele observava a vivência pessoais e as atitudes das pessoas e tirava grande ensinamento, ensinando muitos. As pessoas hoje, olha só, é triste. As pessoas hoje não conseguem mais contemplar. Eles estão presas no sistema, à tecnologia e ao mundo, e a famosa frase fast food, do rápido. Hoje não tem tempo de contemplar as maravilhas de Deus. Onde não consegue ter tempo para Deus, para as suas maravilhas, para contemplar a sua criação. Com isso, estamos perdendo tempo, perdendo a sensibilidade espiritual e perdendo a beleza do Evangelho e as fontes de água na nossa vida. O que fala em Isaías 44:3? Fala o seguinte, olha só: porque, isso é Deus falando, porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Depois de conhecermos um pouquinho sobre a corça,
fica fácil nós entendemos a intensidade com que Davi buscava o Senhor. E que isso seja de exemplo para todos nós. Será que estamos, olha só, uma pergunta, será que nós estamos com todas as nossas forças, buscando as fontes de água da vida, ou estamos bebendo em qualquer poça por comodismo? Vou repetir, só para nossa reflexão. Será que nós estamos com todas as nossas forças, com todo o nosso empenho, com toda a nossa dedicação, buscando a verdadeira fonte da água da vida, a verdadeira fonte da água viva? Será que nós estamos empenhando ao máximo? Ou nós estamos bebendo em qualquer poça por comodismo? Pense nisso. Fica com Deus em nome de Jesus Cristo, amém? Que você venha receber os rios de água viva vinda do Senhor, amém?